Portanto, uma das questões que é preciso colocar quando se fala de comparar a Revolução com o golpe de Estado e distinguir os processos e distinguir as classificações é, naturalmente, em primeiro lugar, olhar para os exemplos. E aqui o que acontece é uma realidade um pouco sistematicamente estranha. No caso português, ela é abundantemente estranha. E porquê? Porque a palavra revolução tem uma conotação positiva, tem uma conotação favorável. E a palavra golpe só, é sempre má. Golpe. Se for um golpe físico, é mau, não é? Fez-lhe um golpe, epa, que horror, coitado, a gente está a ver a pessoa a sofrer, a sangrar. Deu um golpe, é mau, deu um golpe, como é que é isso? Deu um golpe, não é? Portanto, golpada, a palavra golpe é sempre negativa. Apanhou um golpe de ar. Estou umas dores, tive um golpe de ar. Não há golpe positivo, o golpe é sempre mau. E, portanto, eu compreendo que os políticos e o discurso politicamente enfeudado, que é sempre ideológico, sempre goste de atenuar as coisas e de as melhorar em relação à sua própria... E, portanto, os golpes de Estado viram sempre revoluções. E a história de Portugal é disto. Bom exemplo. Vamos começar pelo fim. A gloriosa Revolução de 25 de Abril de 74. A gloriosa Revolução de 25 de Abril de 74 é um golpe de Estado. A gloriosa Revolução de 25 de Abril, feita pelos capitães e forças armadas contra o governo, é uma revolução. Quando o MFA emite um comunicado impresso, está impresso, em que pede à população de Lisboa para se manter em casa. É uma revolução. Eu não acho. Não acho e tenho a certeza que não é. Não acho. Não admito que seja. Pronto, é tão simples quanto isto. Eu não admito que seja. Mas depois iniciou-se um processo revolucionário. Está bem. Depois iniciou-se um processo revolucionário. Mas a gloriosa Revolução de 25 de Abril de 74 é um golpe de Estado. Começa logo mal. Andamos da frente para trás. Começa logo mal. Então, e a gloriosa Revolução Nacional? A gloriosa Revolução Nacional, de que falava o doutor Salazar, celebram-se hoje 10 anos sobre a gloriosa Revolução Nacional. Qual gloriosa Revolução Nacional? Quando o general Gomes da Costa, juntamente o general Sinel de Cordes, avançaram militarmente contra Lisboa. Isto é que é uma revolução. É um golpe de Estado militar. A gloriosa Revolução do 5 de outubro de 1910. Aquela que foi esfiada pelo célebre almirante Cândido dos Reis. É essa que estamos a falar? Foi uma revolução feita pelo telégrafo, porque houve um golpe de Estado em Lisboa e a seguir comunicaram pelo telégrafo para todas as câmaras municipais que tinha havido um golpe de Estado em Portugal e que tinha sido implantada a República. A maior parte do país não se mexeu. Isto é que é uma gloriosa Revolução Nacional. Num dia, uma revolução que dura um dia. Vá lá 2, 4 para 5 de outubro, ponto. Estamos a brincar. Não, mas há mais, estiver lá, mas já está a gloriosa Revolução de 1640. A gloriosa Revolução de 1640, já sei, lembro-me muito bem, aquela que foi feita por meia dúzia, 10, 12 fidalgos que entraram no Paço e
e que prenderam a duquesa de Mantua, todos fidalgos principais. Atenção, os conjurados são fidalgos principais do reino de Portugal. Prenderam a duquesa de Mantua, mataram o Miguel de Vasconcelos, atiraram-no pela janela, até que não deixaram remover o cadáver, até que os cães, havia muitos cães vadios em Lisboa, o comessem. Então, isso é que é a gloriosa Revolução de 1640. Revolução. Estamos a brincar. A grande Revolução de 1383-85, enfim, que apesar de tudo foi mais popular do que outra coisa, é um golpe de Estado contra a rainha legítima. Eu tenho pena de dizer isto, mas contra a rainha legítima, não é verdade? Que era a única filha del rei Dom Fernando. Rainha legítima. Portanto, meus senhores, aliás, o país começa com um golpe de Estado, avant la lettre, que é o Dom Afonso Henriques a bater na mãe, a prendê-la e a revoltar-se contra o imperador de Leão. Em Portugal o que há são golpes de Estado e não revoluções. E como as pessoas não sabem a noção, não têm a noção do que é um golpe de Estado e de uma revolução, pura e simplesmente ficam a cambalear de um pé para o outro em função daquilo que é politicamente agradável, que é a palavra revolução. A palavra revolução tem uma conotação positiva. Houve uma revolução na ciência, houve uma revolução no conhecimento. É bom ou mau? É bom, é bom, é bom. Houve uma revolução, está a ver? A revolução é bom, não é? Só que, portanto, golpe é mau, revolução é bom. Toda a gente quer ter revoluções e não golpes. Golpe é uma coisa trágica. Bem, meus senhores, portanto, o que é? O que é? O que é isto de golpe de Estado? O que é isto de revolução? Vamos às características do golpe de Estado. O golpe de Estado é sempre um ataque violento, clandestinamente preparado, ilegal e muito rápido de uma parte da elite não governante contra a elite governante. Não interessa, eu já vos disse isto uma vez, nem subversão, não me venham com tretas da moral. Eu não estou a ensinar moral, não me interessa nada a moral. Isso é a justificação. Eu estou a falar de processo. Quer lá saber que é bonzinho ou é mauzinho, é meio diferente. Um golpe de Estado, isso depois é a justificação. É uma ação violenta, ilegal, clandestinamente preparada, armada, rápida, promovida pela elite governante, não governante, de uma parte da elite não governante, contra a elite governante. Ponto. Não me interessa se é bom ou se é mau. Segunda questão. Quais são os objetivos do golpe de Estado? Substituir a elite governante, mantendo o sistema. Mantendo basicamente a funcionar o sistema. Bom. Terceira característica, a duração. Eu tenho uma regra que é o golpe de Estado ou é vitorioso num dia ou falhou. Não dura mais de 24 horas. O golpe de Estado dura menos de um dia, dura um dia. Eu tenho sempre uns alunos no primeiro ano que gostam de ser imprecisos, convencidos que ganham muito com o quiosque. E põem-me isto nos exames. Geralmente dura menos de um dia. E a pergunta que faço a seguir então dê-me um exemplo de um golpe de Estado que tenha demorado mais do que um dia e que tenha sido vitorioso. Eu não peço muitos, um exemplo, um. Não é pedir muito. Esse geralmente talvez seja dispensável. Um golpe de Estado ou se ganha num dia ou não se ganha. Bom, portanto, é um processo
extremamente rápido, é um processo extremamente curto e, em certa medida, é monofásico, isto é, há uma operação de derrubo e acabou. É isto que está em causa. Ou se ganha ou se perde. Porquê é que ele é sistematicamente ilegal? Porque toda a sua preparação é ilegal, não é verdade? É uma preparação que é feita na clandestinidade, porque é obviamente inconstitucional, porque é obviamente ilegal, vai contra todas as leis do Estado, de um Estado qualquer, seja ele bom ou mau, e, portanto, ele tem que ser preparado na clandestinidade e tem que ser desencadeado na clandestinidade. Só muito mais tarde é que, só depois de iniciadas as hostilidades, é que ele se torna aberto. Realmente, o golpe de Estado emprega mais meios do que a violência criada. Isto é, o golpe de Estado funciona muito com uma exuberância de meios, uma exuberância de meios. Quer dizer, há uma espécie de exibição da musculatura do golpe de Estado e, muitas vezes, ele não é preciso, não é necessário fazer uso dessa violência toda. É muito preparado na clandestinidade. Não há grande, embora haja, o plano inclua várias alternativas, se isto falhar, temos aquilo, temos backups, temos planos secundários, temos hipóteses de ter alternativas, mas essas alternativas fazem parte do próprio plano. Isto é, trata-se de uma ação que é profundamente estruturada, profundamente planeada na clandestinidade, profundamente organizada. Não é improvisada, embora haja sempre lugar a improviso, mas o improviso é, digamos, subsidiário, tem a ver com a circunstância, mas o plano deve ser cumprido. O plano mestre é para cumprir. Bom, no 25 de Abril temos isso. A primeira canção que prepara as pessoas é o Depois do Adeus, a segunda canção é o Grândola Vila Morena, desencadeiam-se as operações a partir daí. Isto é altamente planeado, está tudo preparado, não é aquela cantiga, não é outra, é tudo aquilo, é planeado ao milímetro. É mais frequente o golpe de Estado do que a Revolução e, sobretudo, já disse, a palavra tem uma conotação genérica. O golpe de Estado tem uma conotação mais negativa. E porquê é que tem uma conotação mais negativa? Por uma razão simples, porque o golpe de Estado é desencadeado pela elite, o golpe de Estado é desencadeado pela elite, é desencadeado por uma parte da elite não governante. Convém ver o que é elite não governante e elite governante. E aqui foi, como é óbvio, não é? Não é, os cabeças faziam parte, são oficiais superiores das Forças Armadas. O planeamento não é só a execução, o quartel-general do golpe contém oficiais superiores do quadro ativo das Forças Armadas Portuguesas. Não é uma coisa assim vaga, são oficiais, são pessoas que estão adstritas ao fim fundamental do Estado, que é a defesa. É, no fundo, um círculo exterior do poder, exerce um poder. O poder da soberania do Estado é o jus belli, o jus tractum, o jus belli é feito pelas Forças Armadas, não é? É executado pelas Forças Armadas. Portanto, as Forças Armadas são, embora não sejam um órgão de soberania de direito, são um órgão de soberania de facto. Não vale a pena estarmos com fantasias, não é? Não vale a pena estarmos com fantasias. Bom, portanto,
O golpe de Estado é isto. O golpe de Estado é isto. E a Revolução? A Revolução, pelo contrário, é profundamente diferente deste processo. Não há confusão possível. As pessoas só confundem por ignorância. Uma revolução é sempre feita por uma vanguarda com o apoio do povo, com o apoio das massas populares. Os senhores olham para a Revolução Francesa e não têm a menor dúvida que estão perante uma revolução. Há uma vanguarda que tem a ver com aquele episódio, no fundo, os impostos que o rei Luís XVI queria lançar careciam da convocação das cortes, o terceiro Estado recusa-se a reunir em conjunto com os outros, reúne à parte na sala de jogo da Pela e desencadeia um processo subversivo. Portanto, há uma vanguarda, por assim dizer, que tem a ver, no fundo, com a representação do povo no próprio Parlamento, mas depois há toda uma ação popular de massas que começa pela simbólica destruição da Bastilha. A Bastilha, ainda por cima, não valia de nada, era uma cadeia praticamente desativada. Estamos a falar de um edifício que já era um dinossauro naquela altura, era uma cadeia desativada, enfim, ainda tinha alguns prisioneiros, mas estava desativada praticamente. Portanto, a destruição da Bastilha, o assalto à Bastilha, não faz muito sentido. É um ato simbólico, o simbólico tem muita importância na política, não vale a pena diminuí-lo, mas é feito pelas massas populares, guiadas por uma chefia, guiadas por uma vanguarda, mas é feito com a colaboração violenta das massas populares. Eu não tenho dúvida nenhuma que o maio de 68 é um ato revolucionário em França. Dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma que a Revolução de Fevereiro de 1917 e a Revolução de Outubro de 1917 na Rússia são revoluções. Não tenho dúvida nenhuma. São feitas com vanguardas, mas com o apoio expressivo, massivo, sistemático da população, enfim, anónima quase. Bom, portanto, não há revolução sem a participação na rua, sem a participação violenta das massas populares. Ora, as massas populares, no dia 25 de Abril, primeiro foi aconselhado, isto é fantástico, a ficar em casa, segundo o comunicado do MFA. Não sou eu que estou a dizer, leiam o comunicado do MFA. Pedimos à população que esteja ordeiramente em casa, confinada. Em Portugal, sempre que há qualquer coisa, confina-se as pessoas. Não deixa de ser curioso. Bom, em segundo lugar, o confinamento durou pouco tempo, naquela altura, e a malta veio para a rua, quando a coisa já estava ganha, não é? Saíram do burladero, é como nas touradas, esconde-se tudo por trás do burladero, e quando o touro já está morto, ou quase morto, já vêm para a rua, e vieram dar florzinhas e cervejas e copos de três e não sei o quê aos gloriosos militares que fizeram o 25 de Abril. Isto vale o que vale. Isto vale o que vale. Não se chama isto uma participação violenta da população. É os mirones do costume, enfim, as pessoas gostam de apanhar o comboio. Bom, portanto, não há revoluções. Ora bem, se a gente olhar para o 1640, vemos 10 fidalgos, 12, 15, já não me lembro quantos são, os conjurados, 40 fidalgos, não interessa, não é verdade? Não sei se todos por igual, que entraram pelo passo, 40 fidalgos, não faz uma população. 40 fidalgos são 40 pessoas da elite, não governante. Vamos ter calma. Portanto, não é a população em geral que se revolta, são 40 fidalgos que entram no passo. Bom,
No dia 25 de Abril, o dia 25 de Abril acaba com uma mesinha, está filmado na televisão, não precisam dados de fé, está filmado, uma mesinha com o output da Revolução, no próprio dia. E quem é que aparece? Vamos ver. Aparece o general António de Spínola, antigo governador-geral da Guiné, antigo vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Isto não é elite, então o que é? O general Francisco da Costa Gomes, crachador da PIDE-DGS, antigo chefe do Estado-Maior-General, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Isto não é elite, o que é? E depois só oficiais generais ou coronéis, não é? Almirantes, generais, o Diogo Neto, general da Força Aérea. Não é mau. Isto não é propriamente o povo, não é? Não é o povo. Portanto, a Junta de Salvação Nacional, que é o output final. Mas foi à última da hora. Não me interessa. O output final do dia, do mesmo dia do golpe de Estado, é esta mesa com pessoas que tinham acabado de ocupar cargos públicos de topo. De topo. Portanto, não venham com tretas, que isto tenha sido uma gloriosa revolução. Deu origem a um processo revolucionário que começou mais tarde. Isso também é verdade. Mas não é o dia 25 de abril de 64. Qual é o objetivo explícito do golpe de Estado? Substituir a elite governante. Não é substituir o sistema. A maior parte das vezes não é substituir o sistema. É substituir a elite governante. Este gajo tem que ir para a rua. O que é que mudou? De facto, muito, entre o fim da monarquia e o princípio da Primeira República. Muito pouco. Não, mudou o direito ao divórcio. Bem, isso são milho que se dá aos pombos. Laicismo, milho que se dá aos pombos. O senhor Pombal, Marquês de Pombal, já tinha expulsado os jesuítas. Estava em cima da mesa de despacho do rei Dom Manuel um decreto para extinguir as ordens religiosas. Já tinham sido extintas no tempo do Mata Frade. Já tinham, depois da derrota miguelista em 1833, na Convenção de Évora-Monte, que depois foi corrido, e a seguir veio o laicismo, a expulsão das ordens religiosas, o confisco das ordens religiosas, o Mata Frades, Joaquim António de Aguiar, ministro, política pública, não sou eu. É novo? A República é nova nisto? Não é. É só repetitiva. É repetitiva. E o que é que mudou na estrutura do Estado? Praticamente nada. Mudaram as moscas. Isso é o costume. As moscas mudam. Mas tirando as moscas, os senhores reparem bem, quantas câmaras havia antes? 2. Quantas câmaras há agora? 2. E o chefe de Estado tinha pouco poder. E agora tem pouco poder. E antigamente como é que era? Era hereditário. E agora é eleito pelo Parlamento. É assim tão diferente. Estamos num parlamentarismo bicamaral e mudamos para um parlamentarismo bicamaral. Não, mudam as moscas, isso mudam. Em vez de ser o Alpoim, passa a ser o Afonso Costa. Mas se os senhores virem, há muita gente que passa diretamente da política monárquica para a política republicana. A começar pelo Célio Visconde da Ribeira Brava, a começar pelo Anselmo Brancamp Freire, que dá o nome à Rua Brancamp, que era par do reino, que tinha sido par do reino até 1910 e no dia seguinte já estava do outro lado. Não é? Portanto,
estas coisas não é bem assim. Temos que ter cuidado. É aquilo que os republicanos verdadeiros chamavam os adesivos da República. Os adesivos. Os adesivos eram os gajos que se colavam à República. Tinham vindo da monarquia. Quantos e quantos? Quantos e quantos? Bom, por conseguinte, meus senhores, a ideia é que o regime não mudou muito. Vejamos na prática. O Código Penal mudou? Não, é o mesmo da monarquia. O Código Civil mudou? Não, é o mesmo da monarquia. Então, mas que raio de revolução é esta que mantém as leis do tempo da monarquia? Não é? É um bocado estranho, não é? Não devíamos ter pensado nisto. Mas não mudou. Vejam lá que curioso. Bem, no caso da revolução, aí não. Aí é claramente a destruição de uma ordem integral. Ou seja, visa-se destruir não só as leis de outrora, como a própria natureza da economia, a própria estrutura da sociedade. Tudo isso é derrubado. Quando há uma revolução, há uma alteração profunda, não é nas moscas da política, é na própria economia e na própria sociedade. E isso é visível na Revolução Russa, ou nas revoluções russas. A primeira destruiu a monarquia com o Kerensky, destruiu a monarquia, prendeu o czar e a família e tal, não os matou, e o senhor Lenin veio, e o senhor Lenin e o senhor Trotsky, esses gajos todos, vieram fazer o resto, foi matar a família real toda, um por um, as criancinhas, a senhora, a imperatriz, o czar, mataram todos a fio de espada. Como é que sabemos isto? Porque o senhor Vladimir Putin abriu esse dossiê e já promoveu a canonização dos membros da família real. São hoje santos da Igreja, mártires da Igreja Ortodoxa. Ora bem, e por conseguinte, senhores, meus caros senhores, a questão que se põe aqui é, de facto, esta. A revolução visa exatamente destruir tudo, não fica nada de pé, desaparece a economia é transformada, desaparece. Portanto, quando isto não acontece, quando há apenas uma alteração jurídica, emblemática, de topo, das moscas, ou seja, daquilo que são as pessoas que operam no teatro da política, podemos estar apenas perante um golpe de Estado. Foi o que aconteceu aqui com a continuidade das leis privadas mais fundamentais. A lei fiscal quase que não mudou. O Código Civil, o Código Penal do Visconde de Seabra manteve-se. Estamos a brincar. Só foi reformado no tempo muito, muito posterior do fim da República, já no tempo do doutor Salazar. Ou seja, e mesmo assim o reformado significa que muitas coisas ficaram rigorosamente na mesma. Rigorosamente na mesma. Portanto, meus senhores, isto não é de maneira nenhuma uma revolução. É um golpe de Estado. Bom, terceira característica. Uma revolução é um processo. É um processo longo. Dura meses, dura anos. Não é um episódio que dura um dia. E, portanto, aí temos uma distinção clara. Se há um processo em que os factos resolutivos principais ocorrem num período de 24 horas, é de pôr a dúvida se trata de um processo revolucionário. Se o processo é longo,
então, aí sim, temos provavelmente uma revolução. E a questão da legalidade também se altera, e por isso muitas vezes sabemos que estamos num processo revolucionário. A revolução, porque é longa, tende a apropriar-se do poder e a criar leis que legitimem, que legalizem a sua própria continuidade. Ou seja, a revolução autolegaliza-se. E, nesse sentido, o processo não é 100% ilegal. O processo é só inicialmente ilegal. Parcialmente ilegal, o início é ilegal, mas depois não é. Tomemos ainda o caso do processo revolucionário português, que começou, para mim, no dia 11 de março. Há uma lei das nacionalizações, leia-se, confiscos, dá cá. Há uma lei da reforma agrária, leia-se, confisco agrário, dá cá. Há uma lei do controle operário. Há uma lei, há todo um conjunto de leis, não é verdade? Alguns ainda existem, que estão na Constituição, que ainda são herança desse tempo, que o Conselho da Revolução, da tutela dos militares sobre a política, tudo isso passou a ser legal, passou a ser constitucional. Há uma coisa chamada ZIRA, Zona de Intervenção da Reforma Agrária, ZIRA, com limites no mapa, legalmente constituído. Aqui há ocupações, aqui há a criação de cooperativas, que no fundo são colcoses e sovcoses, que passam a pertencer ao Estado. Mas o senhor indemnizou os proprietários? Não. Então, mas isto é um confisco. Paciência. Cooperativa Catarina Eufémia, cooperativa Companheiro Vasco, e sei lá o quê. Bom. Portanto, meus senhores, a revolução autolegaliza-se. O golpe de Estado não tem tempo, se dura um dia, como é que se legaliza? A revolução é plurifásica, ao contrário do golpe de Estado, que é monofásico. Plurifásico, o que é que isto significa? Tem várias fases. Eu sigo a obra de um suíço notável chamado Philippe Motu, que escreveu um livro hoje muito pouco conhecido, como não é americano, não se fala dele, Révolution politique et Révolution de l'homme, revoluções políticas e revolução do homem, em que ele dá as fases típicas. Curiosamente, esse livro é muito anterior ao 25 de Abril e está lá claramente o que aconteceu no processo PREC. Plurifásico, já vamos ver quais fases. A violência é uma violência menos que, é uma violência que, em certa medida, é menos aparente do que a exibição do golpe de Estado, é pouco planeado, e isto é um defeito da revolução, um defeito que mata as revoluções, é que a falta de planeamento permite o quê? Permite o aventureirismo, permite a ideia de que eu posso inventar, permite os exageros extremistas, permite isso tudo, coisas que normalmente ocorrem e põem em causa o próprio processo revolucionário, como aconteceu com Portugal. O esquerdismo foi uma das grandes dificuldades que o PCP teve que enfrentar por causa do voluntarismo de cada um inventava uma coisa mais. Vamos assaltar a Embaixada de Espanha. Uma loucura, isto aconteceu. Podia ter dado uma guerra. O Franco esteve para invadir Portugal. Não é? Invadir um território que pertence à Espanha. Uma embaixada que está defendida pelas leis de Genebra. Isto é, obviamente, voluntarismo. Isto não é que estivesse planeado. O PCP não queria isto, com certeza. Bom, as revoluções são menos frequentes, já vos disse há pouco,
têm uma conotação mais favorável. A ideia de processo revolucionário é uma coisa mais bonita, mais romântica e tal. Bom, o que é que eu ainda queria dizer mais? Queria dizer mais o seguinte: quais são, em primeiro lugar, os objetivos do golpe de Estado? Eu vou começar pela Revolução. A Revolução não é única, isto é, há classificações de revoluções. Eu sigo uma classificação que é minha, mas que é baseada na classificação dos marxistas, embora seja completamente diferente, como vão ver. Completamente não, mas muito diferente. Em primeiro lugar, eu sou de acordo que existem as revoluções burguesas. Foram as primeiras, as revoluções burguesas. As revoluções burguesas, cá está a Revolução Francesa, é uma revolução burguesa. A Revolução Americana é uma revolução burguesa. A Revolução Burguesa, o que é? É um processo revolucionário, portanto, com a intervenção ativa das massas, em que a burguesia tenta substituir a aristocracia, em que a burguesia, que no fundo são os donos do comércio, os donos da banca, os donos que não têm privilégios, são ricos, mas não têm privilégios. Quem tem privilégios é o alto clero e a alta nobreza, ponto, são os que não pagam impostos, são os que têm até o privilégio de andar vestido com uma roupa excepcional, é apenas deles. A burguesia nem sequer isso tem, e por conseguinte há uma revolta nos detentores do dinheiro, que entretanto tinham emergido da Revolução Industrial, da Revolução Agrícola, da Revolução em pessoas que não eram não ricas, não tinham mais nada, não conseguiam chegar mais longe do que ser ricos, que quiseram tomar conta do poder. Agora somos nós. Agora nós. Essa é a revolução burguesa. Se os senhores virem, quando os norte-americanos fazem a revolução norte-americana, curiosamente dizem, porque tinha que ser, we the people. We the people. E a gente olha para a carinha deles e são todos burgueses, não é? Bem vestidos. O people, nós estamos a falar, os revolucionários são todos burgueses. Se repararem bem, é muito curioso, como dizia o professor Adriano Moreira, dizia-me isto, ensinou-me isto quando eu era aluno. A Declaração dos Direitos do Homem da Constituição Americana é muito curiosa, porque diz o seguinte: todos os homens nascem livres e iguais em direitos. E depois alguém pergunta, então e os índios? Não, os índios não contam. Não. Então, e os negros? Os negros não contam. Então, e os escravos? Os escravos não contam. Então, e as mulheres? As mulheres não contam. Então, e os menores? Os menores não contam. Não, são os homens brancos, maiores de 21 anos e que saibam ler e escrever. O resto não conta. Sejam livres. Estão a ver? Quer dizer, esta ideia de que o povo é isto, enfim, pronto, é uma coisa que hoje era completamente inaceitável. Hoje era completamente inaceitável. Todos os homens nascem livres e iguais em direitos. E, no entanto, foram eles que fizeram a revolução. Bom, por conseguinte, a Revolução Burguesa, que põe no trono o Napoleão, põe no trono uma nova aristocracia. O Napoleão não se contentou em ser presidente nem primeiro cônsul, quis ser imperador, quis casar com uma princesa alemã, quis pegar nos seus marechais vindos do povo e fazê-los duques e fazê-los príncipes, quis pegar nos manos e fazê-los reis.
o rei de Espanha, em Itália, o rei de Roma, lá pôs o gajo a família por todo o lado. É a burguesia que, no fundo, diz a velha máxima, agora é para nós, dá cá, vocês vão para a rua, já chega, decapitem-nos, ponham-nos na rua à pedrada, agora somos nós. É a burguesia. Bom, a Revolução Burguesa, não há dúvida nenhuma. Segunda revolução, a Revolução Socialista, ou, se quiserem, a Revolução Popular. A Revolução Popular é a revolução feita pelo povo, com o povo, não só com uma vanguarda, obviamente, em que acontece o mesmo que aconteceu na outra revolução, só que agora quem leva ao chute é a burguesia instalada no poder, ou a aristocracia, e quem fica são os representantes do povo, os representantes dos oprimidos, os representantes dos perseguidos. No caso russo, eles vêm do nada, não há dúvida. Alguns deles são semi-burgueses já, mas vêm do nada. O Lenin não era propriamente um operário, e o Trotsky, mas curiosamente tem uma característica, fazem todos parte do povo judeu. Eu não sou antissemita porque também sou judeu, mas a questão não é essa, a questão é, há aqui uma certa coincidência. O Marx era judeu? Era. E o Engels também era, e o Lenin também era, e o Trotsky também era, e o Stalin também era. Epá, que raio de coincidência. São todos judeus, são. Quem quiser ver isto com pormenor, tem um livro muito difícil de encontrar, dá-me ideia que deram cabo dele, que se chama Complô contra a Igreja. Nesse livro, é um livro dos anos 60, que tem uma capa branca com letras em vermelho, em S, fazer assim um S a subir, Complô contra a Igreja. O primeiro capítulo é logo a origem dos marxistas soviéticos, todos judeus, todos descendentes de pogroms, de gente que tinha sido escorraçada nos guetos. Não há dúvida que vieram do lado dos oprimidos. Portanto, oprimidos também por esta razão, não só por causa da economia. Bom, por conseguinte, não há dúvida nenhuma que se trata de uma revolução diferente. A Revolução Cubana, a Revolução Maoísta, a Revolução... De facto, é o povo, são as massas populares, aquela enorme mole de gente que vinha do campo, que vinha daqueles agricultores esfomeados da China, que ajudaram a expulsar os japoneses da Manchúria e que depois continuaram a sua luta para expulsar o Kuomintang para a Formosa. Bom, e portanto, meus senhores, não há dúvida que é uma gente diferente, não há dúvida que é uma gente diferente. Neste caso, estamos a falar, efetivamente, dos representantes, dos oprimidos que expulsam a burguesia. E só há estas? Não. Ainda há mais uma, inventada pelo próprio Lenin, que ele chamou a Revolução de Libertação Nacional. A Revolução de Libertação Nacional decorre da própria exigência marxista. Os marxistas diziam isto. Só pode haver revolução socialista se for capitaneada portanto, esfiada pela classe operária, pela vanguarda da classe operária.
tem que ser a vanguarda da classe operária a fazer esta gestão, esta direção da revolução. Ora, o próprio Lenin notou, bom, mas espera lá, para haver classe operária é preciso haver operários, para haver operários é preciso haver fábricas. Então como é que eu vou fazer uma revolução socialista em Angola ou no Congo? Se não há fábricas, se não há fábricas não há classe operária. Se não há classe operária, nunca mais vai haver revolução socialista e o colonialismo vai se perpetuar. E o que é que o senhor Lenin inventou? Uma saída boa, disse, não, espera, não é assim. A revolução socialista é isto, não há outra alternativa, mas é possível criar uma alternativa da revolução socialista com a burguesia nacional, isto é, como não há operários, a vanguarda que vai dirigir a revolução de libertação nacional é uma vanguarda não operária, mas de burguesia nacional, aqueles que já se destribalizaram, vivem na capital, foram estudar para o estrangeiro, para as universidades até russas, a célebre universidade Patrice Lumumba, fartou-se de formar esta gente, mas não só, até nós cá formamos, o Amílcar Cabral e tantas outras formamos. Ora bem, o que é que esta gente faz? Esta gente substitui a vanguarda da classe operária a esfiar uma revolução contra o colonialismo, contra a potência colonial. E depois de ganhar, implantam um regime mais ou menos marxista que o próprio Lenin chamou uma via não capitalista de desenvolvimento. Uma via não capitalista de desenvolvimento é um eufemismo. É um eufemismo. Significa um regime socialista. E foi isso que aconteceu. República Popular de Angola, República Popular de Moçambique, República Popular da Guiné-Bissau, República Popular. É sempre assim. Ou seja, uma via de desenvolvimento não capitalista é o regime socialista igual aos outros, mas em que não é possível ter um partido esfiado pela classe operária. Basicamente é isto. Mais nada. Não, eu ainda incluo, heresia, os marxistas dão voltas na tumba. Eu incluo aqui a contra-revolução. A contra-revolução não é uma revolução, nem sempre, mas às vezes é. E quando é, porque há várias formas de contra-revolução, eu vou agora publicar um livro só sobre isto. Há várias formas, como estava prometido neste manual. No fim, há várias formas de contra-revolução, há formas mais mild, mais pacíficas, que são de políticas públicas, mas há formas que são de contra-revolução violenta. Contra-revolução violenta. Aquilo que aconteceu em muitos países foi uma contra-revolução violenta. Cá, por exemplo, para acabar com o PREC, houve uma contra-revolução, não se cai tudo com cravos, portanto a contra-revolução também foi feita com cravos, desfiada pelo general Ramalhianes, com o apoio do grupo dos 9, mas o que é facto é que no dia 25 de novembro estava tudo preparado para uma contra-revolução. Eu sei, porque, enfim, agora já posso dizer isto, provavelmente muitos dos senhores não acreditarão, e eu tomo nas tintas, como qualquer, mas eu nesse dia estava mobilizado para uma determinada rua, centro civil, com mais ex-militares, um indivíduo que era ex-sargento de Santa Margarida, um ex-sargento não sei de onde, enfim, vários ex-militares, e quando chego ao sítio, que era suposto ser o sítio onde a gente teria que atuar, lá estavam rações de combate, granadas defensivas, Uzis, enfim, e portanto estava bem montado, não foi preciso fazer nada, às tantas o nosso coordenador recebe
um telefonemazinho a dizer não faz mal, desmobilizem, deixem ficar tudo onde está, que a gente vai recolher, e fomos embora no fim do dia. Portanto, isto estava preparado para a pancada. Estava preparado para a pancada. E não era eu sozinho, como calculo, não é? Portanto, meus senhores, não se esqueçam que o país estava cortado ao meio e que havia uma fronteira em Rio Maior, por isso é que ficou famosa a célebre Moca de Rio Maior. Eu assisti ao PREC no norte e assisti aos incêndios feitos pelo ELP, daquilo que foram as sedes do Partido Comunista, do MDP-CDE, já ia no PS. Eu assisti isso tudo no verão quente, não vale a pena, como assisti a Lisboa às ocupações e muitas outras coisas, e àquela célebre manifestação do Patriarcado de Lisboa, onde o seu Presidente da República atual andou a fugir pelo telhado. Isto tudo está escondido, mas existe. Existe memória. Houve uma contra-revolução com a ameaça de violência. Portanto, meus senhores, a contra-revolução é uma revolução ao contrário. Portanto, não vale a pena estarmos com fantasias a dizer que não há uma revolução ao contrário, que é a contra-revolução, que muitas vezes é violenta, outras vezes não é apenas mild, é um processo contra-revolucionário, como eu te chamo de dizer, são medidas contra-revolucionárias que se podem fazer e que se fizeram depois para continuar a contra-revolução. Portanto, a contra-revolução foi uma contra-revolução relativamente curta e depois a seguir houve uma espécie de processo paulatino para destruir a revolução paulatinamente, ou seja, a extinção da lei da reforma agrária, a revisão constitucional que acabou com o Conselho da Revolução e distribuiu as funções pelo Conselho de Estado, pelo Tribunal Constitucional, pela Procuradoria, enfim, por esta coisa toda. Estão a perceber? Houve várias fórmulas, as devoluções, as reprivatizações, as indemnizações, as devoluções das herdades, enfim, é uma destruição progressiva, paulatina, mas feita sempre. Eu assisti às devoluções no distrito de Beja, onde fui armado, tinha armas, na altura tinha o chamado modelo 5, podia andar armado e andava. E assisti à Guarda Republicana a fazer o backup das devoluções. Não foi por livre vontade dos senhores operários, camponeses, povo unido, jamais será vencido, que a coisa acabou. Foi na base da ameaça de violência exibida. Portanto, não vale a pena estarmos com fantasias. Bom. Ora bem, e portanto, a meu ver, há estes grupos todos. A Revolução Burguesa, a Revolução Socialista, a Contra-Revolução, as Revoluções de Libertação Nacional. Não é para esta ordem, mas não interessa. Portanto, meus senhores, isto é aquilo que se pode dizer. Então, e o que é que acontece com a questão do modelo do golpe de Estado? Bom, no golpe de Estado é fundamental. Há aqui um capítulo inteiro que eu não vou dar, que é o golpe de Estado na África Negra, e só isto merecia. Eu dou esta matéria numa cadeira chamada História da Colonização Moderna e da Descolonização, não dá para dar aqui, que é no fundo isto, Se os senhores repararem, as colónias foram formatadas em função dos interesses imperialistas dos Estados europeus que colonizaram. E às vezes os Estados Unidos também. Mas, enfim, vamos pôr os Estados europeus como principais, não é assim? Não há fronteiras em linha reta. E, no entanto, há fronteiras em linha reta. Como é que é isto possível? É porque aquilo eram convenções, não é? Olha, a Argélia é aqui, a Tunísia é aqui, até Angola tem fronteiras em linha reta. Isto resulta de um conjunto de convenções entre as potências coloniais
dizem, não, deste risco para cá é meu, deste risco para cá é teu. E depois é óbvio que se criaram monstros que dão origem a genocídios terríveis. No meu caso do Congo, lembrem-se do que foi o conflito do Katanga e o morticínio inerente, ou o Ruanda-Burundi, e pior que isso, houve chacinas por estas colónias todas fora por causa da formatação que elas sofreram por parte do colonialismo. Mas pior que isso é que a cobiça das colónias e, como eu já disse, o caso, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, fez transferir colónias de um dia para o outro, da mão de um Estado para o outro. O Império Colonial Alemão foi repartido no fim da guerra de 14-18. Eu quero ficar com o Ruanda e com o Burundi, que se chamava Urundi, com U. Não, eu quero o Togo, eu quero os Camarões, eu quero a Namíbia. Mudaram de dono, como se fosse um objeto. Bom, por conseguinte, isto não dá saúde nenhuma, como calcula, não é? Mas como é que é possível haver esta carnificina? Meus senhores, porque a colónia foi feita a martelo, quando há uma direção única, no caso, por exemplo, da Guiné-Bissau, há um inimigo comum, que é o puto, os portugueses, não é? Mas é que havia uma unidade de uma grande parte das tribos contra nós, algumas tribos insulares a nosso favor, e a seguir, coitados, foram mortos como cães, não é? Mortos como cães, que a traição da descolonização exemplar fez matar os flechas em Angola, enfim, não, é uma página negra da nossa história de que ninguém fala pouca gente, não é? É pena. Veio aquela célebre teoria da descolonização exemplar, que é uma patranha criminosa, e é claro, o que aconteceu a seguir à Guiné? Ficou um rogue state, desapareceu o inimigo comum, que é Portugal, e aquilo ficou uma manta de retalhos, com tribos que não têm nada a ver umas com as outras, tudo à porrada de criar bicho, ainda hoje não se encontrou. A Guiné é virtualmente um Estado falhado, é um Estado ingovernável. E, portanto, é uma plataforma de tráfico de estupefacientes, enfim. Culpa de quem? Só deles? Não, culpa de uma formatação. Nós quisemos fazer aquilo para nós, não é? E a Gâmbia e o Senegal, a Libéria, é uma colónia fabricada pelos americanos que queriam exportar os seus ex-escravos para a África. E a Serra Leoa também. Compraram aquele território e começaram a despejar escravos para ali, de qualquer maneira. Estão a perceber? Portanto, cuidado, porque se calhar há alguma culpa no cartório que vem da parte dos ocidentais. Alguma? Muita. Bom, por conseguinte, como é que num país destes não há de haver golpe de Estado? Como é que em países formatados desta maneira não há de haver golpe de Estado? Só pode haver. Pior ainda, o que é que a gente fez, por exemplo, não é os portugueses, é os europeus. Nós estamos na Europa, não é? Europa unida, então temos que falar em nós. Eu não sou nada europeu, mas temos que falar em nós. Bem, então o que é que nós fizemos? Vamos cá ver. Quando demos independência, fabricámos uma série de elites servis feitas com régulos locais que transformámos em chefes de Estado ou em dirigentes máximos. Não é? É claro que isso era um convite ao golpe de Estado. Foi o que aconteceu no Egito, foi o que aconteceu na Tunísia, foi o que aconteceu. Em todo o lado houve golpe de Estado. O que aconteceu ao rei do Egito? Já ninguém se lembra. Ainda é vivo. O último rei do Egito tem a minha idade. É o rei Fuad, vive na Suíça. É a minha idade. Ninguém fala disto. E o rei do Afeganistão ainda foi utilizado na guerra do Afeganistão. Vivia em Itália. Estão a perceber? Esses sobas todos que as potências ocidentais utilizaram. Isso foi a Europa. Não foi, não.
Foi a Europa e foram os Estados Unidos, porque o imperador do Anã, não é? Baodai, era um fantoche americano, pró-americano. Portanto, ou o imperador até um filme muito bom, O Último Imperador, não sei se já viram. O Último Imperador é a história do último imperador da China, que é deposto pela Revolução Burguesa do Sun Yat-sen. Pronto, ficou no exílio e tal, lá um exílio dourado na Cidade Santa, na Cidade Sagrada, e quando os japoneses tomaram conta da Manchúria, pegaram no gajo e disseram assim: "Ó, senhor imperador, o senhor não quer ser imperador outra vez?" Quero. Coitado do homem, não é? Tinha sido corrido em puto. Então, aonde? Epá, venha cá, venha ser imperador aqui na Manchúria. Ficou uma marionete dos japoneses. E o filme fala sobre isto tudo. O filme fala sobre isto tudo. Eles não veem cinema, mas fazem mal. Bom, e então é óbvio que este imperador, que foi imperador, ele acabou os seus dias como jardineiro da cidade sagrada, da cidade proibida, jardineiro. Aliás, vê-se no filme o homem fazendo jardineiro, é o Peter O'Toole, um papelão, faz um papel notável, acabar os seus dias como jardineiro, como proletário. Ora bem, e são estas elites, falsas elites, são estas falsas elites que, no fundo, acabam por servir de marionetes das potências ocidentais. Cuidado, aqui já é mais do que ocidentais, porque o Japão, hoje em dia o Japão é uma potência ocidental, mas naquela altura não era tanto, utilizaram neste sentido e, portanto, têm alguma culpa. O golpe de Estado, depois da descolonização, ou que tenha sucedido a situações coloniais, tem muito que se lhe diga, só isso dá um capítulo. Eu não queria entrar aí porque é uma coisa enorme, mas está aqui no livro, na página 318, quem queira ver o tema, o golpe de Estado após a descolonização. Tem muito que se lhe diga. Antes disso, o exemplo da África Negra, é porque esta ideia de que o golpe de Estado é excepcional é uma coisa extraordinária. Eu fiz uma estatística. No quarto século, que mediou entre 1959 e 1984, verificaram-se na África subsaariana, África Negra, 54 golpes de Estado. 30 dos quais nos últimos 10 anos deste período. Não é excepcional, é sistemático. É uma forma sistemática. Quantas eleições reais é que se organizaram nesse mesmo período? Se calhar menos, muito menos, muitíssimo menos. Portanto, o que é que se chama regular? Regular é aquilo que funciona como regra, não é? Na minha terra. Se calhar há mais para dizer sobre isto, Pronto, e eu agora não queria massacrar-vos mais, acho que já disse o indispensável, e recomendo vivamente que sigam esta matéria neste manual, Estudo da Ordem da Subversão, Ciência Política, Estudo da Ordem da Subversão. Quem tiver interesse tem aqui pano para mangas. Eu vou publicar um pequeno artigo que eu vou publicar depois em livro, tem cerca de 50 páginas, que é exatamente sobre a teoria da revolução e da contra-revolução, que eu tinha prometido neste manual tratar e não queria acabar os meus dias sem o fazer. E assim o prometido fica feito. Se calhar ainda volto ao tema, mas para já aqui têm o que se me oferece dizer pelo menos de enquadramento sobre o tema.